uma vez, Senhor, aqui nos encontramos, reunidos em Teu nome, para juntos comungarmos do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos, das Tuas sábias leis. Pedimos, Senhor, a Tua proteção e Teu amparo, para que o nosso trabalho transforme em clima de paz, harmonia e equilíbrio. Abençoa assim os nossos propósitos, as nossas intenções. E de uma forma especial, Senhor, te pedimos pelo nosso companheiro nosso, que hoje será o Teu intermediário, trazendo para todas as consciências presentes, encarnadas e desencarnadas, reflexões acerca do Teu Evangelho. Na certeza, Mestre, de que todos sairemos daqui hoje bem mais fortalecidos do que quando aqui adentramos. E assim, certos da Tua presença, da presença da equipe espiritual que coordena esse trabalho, nós te pedimos a permissão para iniciarmos as nossas atividades da noite de hoje, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. E as delongas, os nomes, a casa, esse mês, está trabalhando o tema as interferências espirituais. E hoje nós temos um subtema, que é o sono nos revelando verdades espirituais. E hoje nós temos nosso companheiro, companheiro de todos nós, trabalhador da nossa casa, e vamos desejar para ele as nossas melhores vibrações. Amigos, boa noite a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Aos que estão chegando a casa pela primeira vez, sintam-se todos abraçados fraternalmente. Aqueles que também nos ouvem pela rádio web da COBEM, sintam-se igualmente abraçados nesta vibração de paz e de harmonia na qual estamos todos aqui sendo envolvidos. Conforme disse Márcia, hoje nós vamos estar pensando sobre esse tema de grande importância para todos nós, que é a respeito do sono. O sono nos revelando experiências espirituais. E como é de conhecimento da maioria daqueles que vem frequentando a programação mensal de fevereiro, todos os nossos temas estão sendo extraídos desse livro, Nas Fronteiras da Loucura, que é um livro muito legal, muito interessante, da década de 80, psicografado por Divaldo Franco e pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde eles vão falar a respeito do período do carnaval, do que acontece do ponto de vista espiritual numa festa de carnaval, que é tão comum entre nós baianos, que se popularizou pelo Brasil todo. Até São Paulo resolveu aderir a 8, 10 dias de carnaval, conforme acontece aqui na Bahia. Mas, na verdade, esses fatos que eles narram, o espírito e aqueles envolvidos na equipe de Dr. Bezerra de Menezes, aconteceram no Rio de Janeiro, no carnaval do ano de 1980, um desses carnavais. E o tema específico, o sonho revelando essas experiências espirituais, esses encontros, traz para nós exatamente a importância do sono na nossa vida, o quanto ele é terapêutico, o quanto os espíritos se aproveitam desse momento para nos revelar coisas que nem sempre, quando retornamos do ponto de vista da consciência, nos lembramos. Mas nem por isso significa dizer que eles não ficaram arquivados
e de quando em quando ressaltam a memória. Daí porque os terapeutas, os psicólogos, aqueles profissionais da área da mente humana se apropriam muito dessas revelações que os sonhos nos trazem, porque eles falam muito mais de nós do que nós podemos imaginar. Então a proposta hoje, dentro do tema que nos cabe, é nós estarmos pensando sobre a questão do sono. E eu vou começar trazendo algumas questões relativas ao livro, porque ainda hoje é para nós uma questão polêmica, quando se questiona até que ponto o espírita deve ou não participar dos festejos de carnaval. Então, nessa primeira etapa do trabalho, nós vamos refletir sobre essa questão, em que pese que no momento, apesar do livro estar muito bem embasado, traga algum tipo de ação contrária, de uma ação punitiva para aqueles que brincam. É apenas uma reflexão. A doutrina espírita não é nem contra, nem a favor. Ela nos mostra a realidade que ocorre e cada qual vai seguir mediante a própria consciência e o desejo. Porque no nosso estágio evolutivo ainda nos é necessário. Se assim não fosse, não estaríamos nessa festa durante tanto tempo. Tantas pessoas vindas do mundo inteiro estariam brincando o carnaval. Significa dizer, a princípio, que ainda existe uma necessidade do ponto de vista evolutivo. Mas aqueles que já despertaram a consciência para outros valores e necessidades, naturalmente vão fazer outras escolhas. E como a doutrina espírita ela é uma doutrina de consciência, de bom senso, deixa cada um livre para optar se deve ou não brincar os festejos do carnaval. Mas então a gente começa trazendo uma ideia geral do livro, ok? Então, são atividades de socorro a encarnados e desencarnados, o livro em si, desenvolvida por uma grande equipe espiritual, sob o comando de Dr. Bezerra de Menezes, nos dias de carnaval de 1982, no Rio de Janeiro. Então, esse livro, que penso que a maioria dos presentes certamente ainda não leu, deveria ler para melhor se embasar sobre essa questão. Vale lembrar, abrindo um rápido parêntese, que nós vamos encontrar essa mesma temática relativa ao sono e aos sonhos no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, quando Kardec vai tratar sobre a emancipação da alma. Nesse livro, também de Filomeno de Miranda, Espírito, Encontro com a Vida, ele vai dedicar um capítulo inteiro para falar sobre o país do sonho, em que ele vai retratar a importância para o espírito encarnado sobre o sonho, sobre o sono. E nesse livro, Perturbações Espirituais, também de autoria do Espírito Filomeno de Miranda, ele vai trazer vários casos nos quais, à semelhança do livro proposto Nas Fronteiras da Loucura, situações em que os espíritos, essa equipe de socorro, também sob a ação de Dr. Bezerra de Menezes, vai retirar aquelas personagens, os envolvidos nos casos ali presentes, para orientar, para esclarecer, para conscientizar aquelas almas das suas responsabilidades quanto às suas escolhas. Porque o personagem principal desse livro, chamado Julinda, ela provocou um aborto e todo o processo do livro se desencadeia a partir dessa ação, em que a sua avó vai fazer uma prece pedindo
pedindo ajuda ao mundo espiritual e, em particular, a Dr. Bezerra de Menezes, a quem ela não conhecia, mas muito ouvira falar dele por ser um homem bom e cujo filho igualmente passou por um processo obsessivo, rogava a ele essa intercessão, essa intervenção espiritual. E pelos altos serviços desse espírito encarnado, no caso a avó de Julinda, ele mereceu crédito e atenção, porque, para quem não sabe, no mundo espiritual existem o que eles chamam de seletores de preces, em que todos os nossos pedidos, todas as nossas preces, todas as nossas rogativas, elas são ouvidas, elas são registradas, e de acordo com o merecimento de cada um, vai sendo interessada àqueles às quais foram feitos os pedidos. Nesse caso, especialmente, foi no que se refere a Dr. Bezerra de Menezes. Então, toda a história, ela vai sendo desenvolvida a partir dessa personagem central chamada Julinda, em que ela vai trazendo a sua própria realidade como um espírito encarnado que traz os seus débitos do passado e que nessa encarnação como tal estava criando novos débitos futuros. Então é interessante porque nos faz pensar sobre as nossas escolhas e igualmente sobre os nossos encontros no mundo espiritual, como veremos no decorrer desse trabalho. Mas também nós vamos encontrar nesse livro, Entre Dois Mundos, a seguinte colocação: contém um relato de socorro espiritual a trabalhadores do Evangelho encarnados que passaram por grandes perigos. É interessante notar desde já, considerando a temática central, que é interferências espirituais. Obrigado. Essas interferências espirituais, elas não se dão apenas do ponto de vista negativo, da inferioridade moral dos espíritos com os quais nós nos vinculamos, mas igualmente em maior número com aqueles espíritos bons que estão nos estimulando ao progresso, ao crescimento espiritual e à nossa transformação moral. Por isso que todos somos responsáveis pelas nossas escolhas, porque mediante elas nós atraímos entidades afins que vão estar nos estimulando àquela prática. Então, essa equipe, sob o comando de Dr. Bezerra de Menezes, igualmente está fazendo interferências espirituais em todo esse coletivo da história do livro, no sentido de que a reencarnação dessas almas, desses espíritos, não se percam na sua totalidade, para que possam repensar caminhos, fazendo novas escolhas. Então, toda a literatura romanceada, na sua maioria, da doutrina espírita, tem esse objetivo de nos esclarecer a respeito dessas interferências espirituais que acontecem todos os dias em nossas vidas, estejamos ou não no processo onírico, dormindo, mas também na vigília. Daí porque a famosa e tão conhecida pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, na questão 459, quando Kardec, ao tratar das influências dos espíritos sobre as nossas vidas, ele vai questionar se eles, os espíritos, têm esse poder de nos influenciar em nossos pensamentos e em nossas vidas. E para a resposta, os espíritos disseram que sim, muito mais do que nós podemos imaginar, e que às vezes de ordinários, de primitivos, eles nos dirigem, eles nos conduzem. O que podemos pensar igualmente que a qualidade das nossas vidas, boas ou mais, refere-se igualmente às influências espirituais que a todo momento nós sofremos. Quanto mais moralizados, quanto mais elevados são os nossos pensamentos, maior a probabilidade de equipes como esta de Dr. Bezerra de Menezes estar nos ajudando nesse sentido. Mas seguindo
e nós vamos ter igualmente um resumo das ideias trazidas por Dr. Bezerra de Menezes, por Filomena de Miranda a respeito do livro, especificamente sobre o carnaval. Ele vai dizer que é uma festa dos sentidos. Não tem como não dizer não. É um fato. Para quem gosta da pipoca, para quem gosta dos blocos, para quem gosta do trio elétrico, sabe que é uma festa dos sentidos. Que não começou na Bahia, que não começou na modernidade, mas é algo que nós trazemos mnemonicamente através de outras tantas experiências reencarnatórias advinda lá na antiga Grécia e que vem ao longo dos séculos se popularizando e se fortalecendo. Isso para mostrar o nosso padrão moral ainda em um planeta como o nosso, de provas e de expiações. Porque certamente em mundos mais elevados, em sociedades mais conscientizadas e moralizadas, esse carnaval, essa festa, não tem tanta força, tanto impulso como temos nas nossas sociedades atuais. Mas então nós vamos encontrar lá com o Filomena de Miranda a seguinte colocação: festa dos corpos, dos sentidos físicos, as criaturas esquecem-se dos escrúpulos do pudor, confundindo-se numa ilha comum de alienação. É interessante que nesse livro, só para despertar a curiosidade e o desejo da leitura, Filomena de Miranda vai dizer em um dado momento que espíritos há que permanecem adormecidos, literalmente hibernados, durante todo o ano, despertando apenas nesse período carnavalesco. Porque as vibrações, as tensões do padrão inferior é tanta que fazem com que eles despertem. É como se nós estivéssemos lá no nosso sono, tranquilo em casa, e de repente um barulho advindo de fora de casa, isso acontece muitas vezes, nos chama a atenção e a gente acorda sobressaltado, não é assim? Pois é, acontece também no mundo espiritual. Pelos pensamentos que nós alimentamos uns com os outros. Isso, quando não fora do corpo, no processo onírico, nós vamos ao encontro desses espíritos. E aí quem fala muito bem a respeito é André Luiz no livro Libertação. Que hipnotizados nós somos levados como prisioneiros, escravos para essas furnas, para essas regiões sombrias, e lá nós somos serviciados. E esses espíritos se ligam a nós, porque são espíritos de regiões trevosas da Terra, que fazem com que, em sintonia com os encarnados, muitos de nós saímos de lá e para lá retornaremos, ficamos como que teleguiados a esses padrões, gerando o que nós chamamos na doutrina espírita de como sendo obsessão. A obsessão simples, a fascinatória e a subjugatória. Para muitos desses casos, que envolvem essas ocorrências no período do carnaval, e são muitos, cada ano aumenta ainda mais o índice de morte, de acidente, de violência, de estupro, de aborto, tudo quanto é comum nesse período, por conta das interferências espirituais desses espíritos, com os quais nós nos retroalimentamos pelo padrão mental. Então, falando um pouco sobre essas interferências espirituais, nós temos ainda na página 137, em que ele vai dizer o seguinte: a concentração mental, só para a gente ver o que acontece nesse período onírico, viu? Porque a relação precisa ser feita. A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, irradiações do que participavam ativamente, enlouquecidos, e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava para pior a imensa área das trevas, ao tempo em que esta influenciava os seus mantenedores. Porque se eu estou lá, no ambiente carnavalesco, na avenida,
no circuito principal ou não, eu sofro as interferências direta e indiretamente, mesmo quando eu vou para brincar, porque a gente sabe que muitos vão somente para brincar, para trazer a alegria, o prazer de estar ali no meio dos artistas, no bloco, a gente sabe. Mas no momento em que eu faço essa escolha, eu igualmente assumo as consequências das ocorrências possíveis que ali possam acontecer. E volta e meia, nós temos essas notícias. Para quem acompanhou os telejornais daqui e os nacionais, nós vimos o índice de violência, de mortes que aconteceram, e que se talvez essas almas, esses espíritos encarnados, não estivessem ali no circuito da festa, talvez não houvessem essas ocorrências. Mas diante da escolha e da ligação psíquica entre a vítima e a ocorrência, ocorreram. Porque muitas vezes a gente não vai no estado de oração, de equilíbrio, e a gente se deixa levar pela força que ainda incide fortemente do mundo espiritual inferior para nós. Então ele vai trazer essa colocação. As obsessões coletivas que ocorrem comumente nesse período carnavalesco, em que ele vai dizer a questão, já André Luiz Filomeno entre os dois mundos, na página 61. Nesse período estavam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificadores, que tinham todo um processo de realização bem construída, bem direcionada, mas que por alguma razão não sabemos muito bem por que se deixaram levar e foram tomados de surpresa, aspas, com aquele incidente, com aquele fato, levando-os, quando não ao desencarne, a processos dolorosos de doença, de agressão e por aí vai. Não é à toa que logo depois do carnaval surge uma série de vírus, de bactérias, de doenças, porque o ambiente psíquico, que é o conjunto do padrão mental que nós criamos, gera esses microcosmos, organismos, levando a processos doentios, como está aí o coronavírus, que provavelmente é também uma consequência desse nosso processo psíquico mental. Mas seguindo na infestação espiritual, tudo isso que eu estou trazendo aqui, e rapidamente, é para mostrar essas interferências espirituais que ocorrem também nesses períodos, porque ocorre no ano inteiro. Só que nesse momento do carnaval, a concentração é muito maior. Então os fatos ocorrem em maior número pelo padrão. Se nós nos juntássemos igualmente como vemos pela televisão, porque a gente só tem ideia do tamanho da festa quando a gente vê pela televisão. E a gente fica surpreso, né? Como é que pode uma avenida daquela caber tanta gente? E a gente fica assim, pasmo. Segundo as estatísticas, mais de 6 milhões de pessoas brincaram esse ano no carnaval aqui em Salvador. Imagina, em 2 circuitos, como caber tanta gente? Então, se nós estivéssemos igualmente voltados em quantidade para vibrarmos positivamente na oração, né, na paz, no equilíbrio, igualmente estaríamos desfazendo inúmeras ocorrências funestas que ocorrem nesse período. Poderíamos estar fazendo uma limpeza psíquica no ambiente vibracional do nosso país e da nossa terra, porque André Luiz, à época, ele pôde perceber que aquela crosta que envolvia o planeta Terra, que era uma energia densa, pesada, era consequência dos pensamentos vindos do mundo da Terra, dos espíritos encarnados para o mundo espiritual. Ou seja, o padrão de inferioridade que a Terra ora se encontra
que é caracterizado como mundo de provas e de expiações, é uma consequência do nosso padrão mental que nós emitimos todos os dias. Daí porque também, só a título de curiosidade, nesse período chove muito. Já repararam? Que é uma forma que o mundo espiritual encontra a natureza para se proteger, para eliminar uma dada carga dessa psicosfera negativa que nós emitimos diuturnamente para lá para o mundo espiritual. Em face dos desconexos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas. E é interessante notar, para fazer a ponte, quando o capítulo vai tratar desse sono, revelando essas experiências no mundo espiritual, elas vêm acontecendo em particular com a personagem Joinda, justamente para mostrar que ela se deixou levar, ela se deixou atrair igualmente por aquele padrão vibracional que a cidade do Rio de Janeiro estava vivendo por conta do carnaval. E aí eu ficava pensando, se em 1980, década de 80, 82, essas coisas já ocorriam nesse porte, nessa intensidade, imaginemos 2020. Não é assim? Porque de lá para cá, a tendência é amplificar, é aumentar. A década de 20, certamente, o carnaval se especializou mais. Automaticamente, o mundo espiritual, tanto superior quanto inferior, igualmente progrediu, cada um em suas ações. Não é à toa que hoje nós temos livros complementares da doutrina que abordam a questão dos espíritos das trevas, que usam chips, que usam toda essa tecnologia que nós utilizamos para interferir em nossas vidas, principalmente no período do sono. Porque como nós não nos preparamos para tal, saímos do corpo temporariamente pelo processo natural da emancipação da alma e ficamos como reféns desses espíritos que se utilizam desta realidade para nos obsidiar e fazer o que eles querem conosco. Aí voltamos ao corpo com aquela sensação de cansaço, de fastio, de dor de cabeça, de mal-estar. Tivemos as lembranças através dos sonhos, porque os sonhos são as lembranças do período em que nós estivemos momentaneamente fora do corpo. E trazemos algumas dessas imagens, que em si não são tão reais quanto nós as vemos durante o sono. Porque cada um vai observar essa experiência no mundo espiritual de acordo com o seu conhecimento, com a sua vivência, com a sua moralidade. Mas todos nós sonhamos, porque todos nós saímos do corpo e, consequentemente, temos atividades no mundo espiritual. A população invisível. A população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior que a dos encarnados. Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas. Estimulavam as sensibilidades e as libações alcoólicas de quem participavam. Ingeriam drogas utilizando-se dos comparsas do corpo físico. Todas essas ocorrências comuns a essas grandes festas populares também estavam acontecendo à época. E que a gente nem sempre tem olhos de ver, nem sempre nós temos essa percepção para detectar a presença desses espíritos. Porque às vezes a sintonia é tamanha, quem vai dizer isso emana uma determinada mensagem, que às vezes, André Luiz, que nem sempre consegue distinguir quem é o encarnado, quem é o desencarnado, pela aproximação, pela vinculação que se estabelece entre os dois. Afinidade.
acurando a vista, podia perceber que, não obstante a iluminação forte, pairava uma nuvem espessa, onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres, de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras limitadoras entre uma e outra faixa de convivência. Olha que coisa interessante. Aqui já é ele falando no livro Entre os Dois Mundos. Quem tem o hábito, o costume de ler a série complementar de Filomena de Miranda, vai perceber isso, porque ele é um estudioso da mediunidade no mundo espiritual, e ele traz sempre esses casos, essas histórias, para fundamentar essas interferências que ocorrem entre o mundo material e o mundo espiritual. Esse livro citado, Perturbações Espirituais, para quem não leu, é interessante porque vai falar desse mesmo processo de interferência espiritual dentro da casa espírita, com personagens vinculados a centro espírita, para dizer que também essa interferência nociva, perniciosa, acontece dentro das casas espíritas, quando nós nos encontramos invigilantes quanto à questão mental e comportamental. Mas seguindo, antes de concluir essa primeira etapa, vítimas voluntárias do sofrimento futuro. Porque muitas vezes acreditando, acabou o carnaval, quarta-feira de cinza, em que pese que hoje nós assistíamos lá em casa, que o carnaval em São Paulo ainda está acontecendo, e amanhã vai ter mais 16 trios. Em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, ou seja, a festa hoje se estende para além de fevereiro, para além de 3 dias. Aqui já são 7, 8. Nessas outras cidades já são 15, 20, um mês de festa. E vocês acham que eles, os invisíveis, não acompanham? Caetano se equivocou, e a gente sempre traz esse cordão. Ele se equivocou quando disse que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. A população dos desencarnados atrás do trio elétrico é 3, 4, 5 vezes maior do que os desencarnados. Agora imagine essa multidão de gente nesse espaço físico. Nem a física consegue explicar. Mas isso ocorre. Quem tem olhos de perceber. E aí vai dizer, não fica apenas até quarta-feira de cinza. Para alguns casos se prolonga para uma existência inteira. Porque a depender do que tenha ocorrido, um acidente, uma perda, isso pode levar meses para um processo de reabilitação. Ou ainda as próprias energias que nós consumimos durante aqueles 5, 6 dias de carnaval. Ela não se deságua, não se espere, então somente um banho frio. Porque o nosso corpo vai se alimentar dessas vibrações por muito e muito tempo. E se a gente não faz esse processo de renovação psíquica, a gente tende a manter sempre aquela cota dessa energia perniciosa que pode nos causar uma série de problemas físicos de saúde. Então, tornando insuportável a situação de cada uma dessas vítimas voluntárias do sofrimento, porque escolheram estarem ali, futuro, os parasitas espirituais que se lhe acoplam, os obsessores que os dominam, explorando suas energias, atiram-nos aos abismos da luxúria, cada vez mais desgastantes, do alvitramento moral, da violência, a fim de mantê-los no clima próprio, que lhes permite a exploração até a exaustão de todas as forças. E é o que vem acontecendo durante todo o livro, em particular com Julinda. Porque no momento que ela tomou a decisão de se fazer um processo abortivo, aquele espírito que estava tentando reencarnar por ela, por devidos comprometimentos passados, ele começou a obsidiá-la, gerando todo o processo de loucura, de enfermidade, de desequilíbrio daquela jovem. E isso não se desfez da noite para o dia.
E aí foi preciso que Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe preparasse uma reunião mediúnica no mundo espiritual, retirando do corpo físico temporariamente aqueles médiuns pré-estabelecidos, para que essa reunião acontecesse, a fim de que aquele espírito que estava na condição de filho abortado pudesse ser esclarecido quanto à necessidade de perdoar, de seguir o seu caminho e aceitar aquele momento, porque futuramente ela poderia trazê-lo de volta também enquanto filho. E ele então disse: a partir de agora, já que ela não me quis, eu não quero mais ela como mãe. Mas não a perdoou e começou a incidir isso em ações obsessivas. Porque, como diz aqui o texto, são vítimas voluntárias do sofrimento futuro, por falta de consciência da nossa realidade de espíritos encarnados, por falta de consciência do nosso papel na vida de encarnado, do que nós podemos estar fazendo de melhor para nos melhorarmos ainda nessa encarnação. As consequências desse processo, algumas delas: quebras financeiras, que acontecem muito, comportamentos morais, moléstias graves que se instalam, como AIDS e PSTS, desencarnação por abuso de drogas, acontece também muitas vezes, e hoje, época de maior índice de crimes, acidentes de trânsito, estupros, crianças abandonadas, filhos do carnaval em Salvador, que isso acontece muito também. Diz que é o período que 9 meses depois, o maior número de gestação acontece no Brasil, como sendo os filhos do carnaval. Porque é um período que as pessoas até guardam, justamente esse período do carnaval, para liberar todas as suas tensões. Tudo aquilo que não conseguiu fazer durante o ano, por uma questão social, por receio, por uma questão de padrão, nesse período a gente fica até surpreso, né? Como é que pode? É o que a gente mais ouve: fulano de tal, beltrano de tal, aquela pessoa, como isso pode acontecer? Porque as pessoas se permitem todo tipo de abuso, sem constrangimento, coisa que em outro período já não fariam de forma tão aberta e escandalosa. Aí vem a pergunta, quem responde é Dr. Bezerra de Menezes: a festa um dia terá o fim? Tem uma música assim, que essa fantasia seja eterna, né? Tem uma música símbolo do carnaval. Pois é. Será que um dia essa festa terá o fim? Aí o Dr. Bezerra diz assim: a festa é vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes, e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento, e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. Quando isso se dará, depende de nós, das escolhas que nós estivermos fazendo, desses encontros que nós estamos tendo fora do corpo. Porque a ideia dessa temática de hoje, o sonho que nos revela esses encontros espirituais, é para nos dizer isso: preparemos-nos para esses encontros felizes no mundo espiritual, para o trabalho dignificante, para o processo de aprendizagem, de crescimento. Entremos em oração, em comunhão com os nossos amigos espirituais, para que quando desse processo natural da emancipação da alma, porque o corpo recente, ele tem a necessidade de renovação, e o espírito, por sua vez, se aproveita para se libertar, é o momento que eu tenho que estar em comunhão com o meu divino, com o meu eu superior, a fim de que pelo pensamento, pelo padrão vibracional que eu emito,
eu possa me encontrar com aqueles afins. Porque conforme dissemos lá atrás, as interferências, elas não são só maléficas, ruins, são boas, benéficas. O próprio livro diz isso. Porque se assim não fosse, aí não haveria mais sobrevivência ou sobreviventes na Terra. Não teríamos condições de viver as nossas vidas. Porque nesse estágio no qual ela se encontra, nós estamos definindo qual a direção que nós queremos dar ao planeta Terra. Mantemos nessa condição de inferioridade moral ou ascendermos à categoria de mundos felizes. Mas, para tanto, é preciso que a gente entenda que é preciso que vivamos essa alegria verdadeira, essa jovialidade, essa satisfação, esse júbilo enquanto espíritos. Não é que a gente não brinque, não se divirta, não é que a gente não se alegre, não é que a gente não festeje, porque é possível nós fazermos uma festa de carnaval, já que ainda temos essa demanda interna, essa necessidade, sem esses excessos, sem essas agressões, sem esse desequilíbrio, porque quando nós estamos em sintonia com aqueles valores, nós conseguimos manter. Mas o que a gente vê é o quê? É a bebida, o alcoolismo, as drogas, a prostituição, os excessos de todas as ordens. E quantas vezes, pela força do som, do alto-falante do trio, a gente se conecta com a nossa raiz, com a nossa energia telúrica, e a gente se permite, e que a gente nem se dá conta que está cantando a música mentalmente e dançando a coreografia da música. O carnaval é festa que ainda guarda vestígios da barbárie e do primitivismo, que ainda reina entre os encarnados. Marcado pelas paixões do prazer violento, como nosso imperativo maior é a lei de evolução, um dia tudo isso, todas essas manifestações ruidosas que marcam nosso estágio de inferioridade, desaparecerão da Terra, que assemelha-se à resposta anterior. E aí vem a opinião de Emmanuel. Eu trouxe essa mensagem porque eu achei legal para a gente pensar sobre isso. Nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Isso é Emmanuel, não é Robson. Percebe? E a gente atribui a ele um valor moral que já é capaz de dizer isso com segurança. Há nesses momentos de disciplina sentimental largo acesso das forças das trevas nos corações, e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Isso é profundo. E é o que acontece, ou aconteceu, com as personagens do livro Na Fronteira da Loucura. Precisando dessas intervenções durante o sono para nos chamar a atenção quanto à nossa responsabilidade do dever. Tal aconteceu nesse livro, Perturbações Espirituais, em que aqueles que se comprometeram à prática do bem, da manutenção dos valores éticos e morais, estavam cometendo equívocos, adentrando por atalhos, se comprometendo com as suas futuras reencarnações. Então é preciso que nós repensemos posturas para que essa reencarnação, essa experiência na qual ora estamos, com toda essa fundamentação teórica da doutrina espírita, possa valer a oportunidade de sairmos daqui melhores do que quando nós chegamos, quando do nosso nascimento. Então são experiências que terão reparos precisos de uma hora de insânia, em que você precisa do quê? De uma encarnação ou mais.
ele ainda vai considerar, finalizando: a ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão, de um carinho. Vamos fazer carnaval? Vamos para os hospitais, vamos para os asilos, vamos para as maternidades cristãs, vamos para ver os idosos e por aí vai. Vamos fazer a nossa festa do carnaval no bloco do Bezerra, como a gente diz aqui na casa de oração, pelo menos dizíamos alguns anos atrás. Vamos nos juntar, como acontece na mansão, como acontece no Irmão Sheila e outras casas que já se propõem. Vamos pegar 2, 3 dias desse período de descanso para a gente fazer uma atividade entre nós, porque isso já acontece em muitas casas espíritas. Vamos fazer o nosso festejo, sabe? A nossa folia dentro da casa espírita, com aqueles que se propõem, porque nós vamos estar igualmente servindo de médiuns fora do corpo para ajudar aqueles imprevidentes, aqueles que estão na consciência de sono adormecido, no dizer de Joana de Angelis. Eu ser médium de Bezerra, se colocar favorável ao sair do corpo, não dá trabalho, mas ser um assistente, um elemento de ajuda. E quanto nós poderíamos fazer isso? Mas quando nós vamos brincar o carnaval, a gente fica na frente da televisão, para não ser visto lá na folia, com medo de que a câmera lá pega. Olha quem está ali, é o Robson. Aí Robson prefere ficar em casa assistindo na televisão. Ou então recua para o interior. Não, eu quero ir para a ilha. Mas o que você está fazendo na ilha? O que você está fazendo no seu sítio, na sua casa de praia, na cidade que você se permitiu ir? Porque não basta sair apenas. O ideal é que nós ficássemos. Essa é a ideia. Que nós nos mantivéssemos na cidade, mas com um padrão mental diferente daqueles que lá estão, para fazer um contraponto, para sermos esses anjos do asfalto ou da festa, porque estaríamos agindo à semelhança da proposta como interferências espirituais. Lembremos-nos, eu estou ampliando as ideias do texto. Nós somos também interferências espirituais, porque somos espíritos. Quando eu durmo e saio do corpo, a depender das minhas intenções, daquilo que eu carrego no coração, eu me direciono para lá, para ajudar ou para prejudicar, para estimular o crescimento ou para manter o padrão da inferioridade, porque eu também me consumo naquele padrão. Dize-me o que pensas, que eu te direi quais são as tuas companhias. Então é preciso que a gente leia esses livros de Filomena de Miranda, de André Luiz, essa mensagem de Emmanuel, com esse nível de reflexão. Não é para culpar, julgar, condenar, dizer que a doutrina espírita faz apologia contra o carnaval. Não tem nada disso. Cada um é livre para fazer suas escolhas, mas cada um também é responsável pelas consequências das suas escolhas, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso não se estende apenas no período do carnaval, porque depois de março, a partir dele, quando verdadeiramente o ano novo começa, a gente mantém o mesmo padrão, só que em um nível menor. O carnaval só vem mostrar quem verdadeiramente nós somos. Ponto. Ok? E aí vem André Luiz em Conduta Espírita, só para a gente encerrar. Eu nem falei tudo, eu tinha 59 slides, viu? Na torno 10ª alguma coisa. Mas vamos lá. O espírita deve afastar-se de festas lamentáveis como aquelas que assinaram a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula,
desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Deve, não proíbe. Aconselha-se, mostra, mas deixa todos livres para escolher. E essa primeira parte eu encerro com essa citação que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 17, um homem sede perfeito. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas mais inclinações. Que quando a gente não faz isso, a gente reverbera nessas festas, nesses ambientes, nesses espaços, sejam eles públicos, sejam eles privados. Ok? Então, mas o que eu queria mesmo perguntar a vocês, 5 minutos antes de terminar o meu tempo, é: você sonha mesmo com o quê? Alguém já se fez essa pergunta? Hoje, considerando que o tema é o sono enquanto nos revelador daquilo que nós fazemos no mundo espiritual. Porque aquilo que a gente sonha nos caracteriza como somos ou estamos. Então eu preciso dessa referência. Qual é a qualidade dos meus sonhos? Porque revelam e falam muito de mim. Assim dizem os profissionais da área. Mas do ponto de vista conceitual e da doutrina espírita, o sono é uma necessidade fisiológica decorrente do desgaste físico proporcionado pela vida cotidiana, tem como finalidade o repouso. Ai, se nós soubéssemos disso, ou pelo menos tivéssemos consciência disso, nós respeitaríamos o nosso período de sono, coisa que não fazemos, seja por questões reais, necessárias, seja por frivolidades. Porque é o desgaste do corpo físico que é a nossa roupagem para nos manter no corpo. As doenças, os processos de morte acontecem muitas vezes porque nós não respeitamos esse tempo que Deus, a natureza, nos deu para nós dormirmos, refazermos. É uma máquina, todo mundo sabe disso. Mas quem se permite a isso? Pouquíssimos. E isso vai ter uma interferência fora do corpo? Muito. Quantos não dormem bem? Tem processos de insônia, tem processos obsessivos, tem pesadelos, porque não sabem valorizar, não sabem validar esse período que é meu, que é do meu corpo, e não me preparam para tal, porque cansado estou da labuta do dia a dia, me jogo na cama sem sequer uma reflexão, uma oração, uma meditação, uma preparação. Com quem eu vou me encontrar do outro lado da vida? Sequer me lembro do meu anjo da guarda, sequer me lembro de Jesus e faço uma petição que me livre do mal, porque o dia foi tão cansativo, ou eu estou tão desvinculado dessas questões, que eu sequer penso nisso. Mas importante para o equilíbrio psíquico, hora de libertação necessita restauração de força. Atentem-se para esse item aqui, ó, equilíbrio psíquico. Equilíbrio psíquico. O nosso estado emocional, psicológico, depende das horas de sono. E não é a quantidade do sono que eu dou aí, mas a qualidade. E isso demanda também estar na vigília. Porque se eu tenho uma vida atribulada, cansada, num estado de agitação, de preocupação, de muita energia densa, como é que a minha mente vai desacelerar para dormir? Quantos são aqueles que levam tempo enorme, se não até de medicação, para tentar dormir? Você acha que quem toma medicação para dormir vai ter um sono saudável? Não, não vai. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica a quem toma, longe disso. Porque é um processo natural, mas é também uma sinalização de que a harmonia do corpo não está bem.
Porque não se precisa de dedicação, seja ela qual for, até o bendito do chazinho de camomila me parece. Não precisa de chá nenhum, porque nós já temos a farmácia natural interna. Nós não utilizamos do recurso da oração, da boa leitura, das boas imagens, dos bons filmes. Quantos vão dormir depois de ter assistido um filme de terror, de violência? Esses esportes, esses jogos que traduzem impactos, que eu acumulo essas imagens mentais. Vocês acham que quando eu durmo eu vou para onde? Para o céu? Vou ao encontro do meu anjo da guarda? Não existe salto na natureza. Eu vou telepaticamente para esses ambientes e lá fico uma noite inteira me consumindo. E quando acordo, fico teleguiado por eles. Porque onde estiver o teu coração, teu tesouro, aí estará o teu coração. Você sonha mesmo com o quê? Qual é a qualidade dos seus sonhos? Já estou encerrando, viu? Aqui vem uma pergunta do Livro dos Espíritos que eu recomendo a vocês que estão chegando, que não conhecem, que têm interesse. Durante o sono a alma repousa com o corpo? Claro que não. Quem dorme é o corpo físico. O espírito sai, emancipa-se, liberta-se. Isso quando consegue. Isso quando se prepara, porque o próprio André Luiz vai referendar que às vezes acontecem por esse processo de interferência espiritual inferior, o corpo, o espírito sai do corpo, fica preso, vinculado ao próprio corpo do lado da cama, porque sabe psiquicamente que se der chance, o obsessor vai lá e puxa e aprisiona. É um dos casos da insônia, um dos motivos. Claro que existem outros. E aí vem, eu vou encerrar por conta do horário com essa tela, mas tem umas 50 a mais se vocês quiserem, de hoje a 8 eu volto. Se quiserem, eu gostei daqui dessa sessão, né? Vou falar com a galera da direção. Viu, Hilda? Então, como está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, o sono foi dado ao homem para a reposição das forças orgânicas e morais, porque a depender do que eu me permita lá em cima, também tem esse valor moral. Enquanto o corpo recupera as energias que perdeu pela atividade do dia anterior, o espírito vai se fortalecer entre outros espíritos, quando se prepara, quando está vinculado com o seu anjo da guarda. Por isso, a importância de termos uma conduta moral aplicada com as companhias, leituras e músicas. Não é apenas o momento do ir dormir, mas é o momento em que você acorda até o instante em que você vai dormir. Porque é uma sequência natural. Mudou apenas do plano. Ora estou no corpo, na vigília, ora estou fora dele, no mundo espiritual. De onde saí, para onde retornarei momentaneamente, definitivamente. Mas levando o que daqui para lá, trazendo o que de lá para cá, porque muitos desses assaltos, crimes, hediondos que nós vemos e nos atemora, nos causa pânico, medo, foram planejados no mundo espiritual. Pela inferioridade que nós nos mantemos, somos, queira ou não, nós somos cúmplices desses eventos aqui, principalmente no trânsito das nossas grandes cidades, que pela vinculação com esses espíritos inferiores, nós causamos essa guerra que hoje é o trânsito do Brasil. E finalizando, nossas companhias do dia, guardem isso. Isso tem a ver com Julinda, tem a ver com o tema de hoje, revelando coisas espirituais. Nossas companhias do dia serão as da noite, ou seja, nosso pensamento vai atrair espíritos encarnados ou desencarnados que tenham a mesma sintonia com a nossa.
É pena que o tempo acabou. Mas eu desejo e espero que, mediante esse estímulo aqui apresentado ao longo desse mês na casa, que hoje se encerra, não fiquemos apenas nesse mês, nesse livro, mas tomemos ele como base, como referência. Para quem não leu, leia. Eu tenho esse livro desde o ano de 87. Já li várias vezes. Comprem o livro. Não comprem batom. Comprem o livro. Se dê de presente e aproveite, mesmo depois do carnaval. Leia o livro. Para quem sabe as nossas escolhas em 2021 sejam melhores do que as que fizemos hoje, 2020, ou pelo menos que sejam mais conscientes, tá bom? No mais, muita paz, muito obrigado a todos e até de hoje a 8, viu? Que eu vou voltar. Brincadeira, muita paz, até a próxima.